Muito bem, o pessoal que está entrando aqui, bem-vindos. Nós não vamos alongar muito essa introdução, porque o Instagram, ele uma horinha, ele encerra, e a gente realmente quer ficar dentro desse tempo, para nem fazer uma coisa longa demais, né, não ser cansativo, mas podermos então conversar. Então, para você que está chegando e para você que está assistindo o vídeo, eu me apresentar rapidinho. Sou Augusto Lívio, professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Estou aqui articulando essas lives do curso de Teologia. E agora temos hoje como convidado o professor Marcílio, que vai se apresentar melhor para a gente. Por favor, Marcílio, sinteticamente o seu currículo. Dá para apresentar esteticamente porque ele não é muito grande também, né? Bom, então, mais uma vez, boa noite para essas últimas pessoas que eu vi que entraram aí na live, na página. Então, eu sou o professor Marcílio, sou padre da Diocese de Mossoró. Atualmente, eu administro a paróquia de Santo Antônio, de Marcelino Vieira e Tenente Ananias, aqui na região do Alto Oeste, né? Colega de Augusto, né? Para mim, Padre Augusto, né? Que ainda o chamam assim, né? Na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, né? Sou formado em teologia pela faculdade e em filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e também tenho um mestrado pela Universidade Católica do Pernambuco, né? Unicap lá de Recife, né? E colaboro, né? Com a faculdade também sempre, né? Desde 2018 me empenhando aí nos projetos da faculdade para o crescimento e também a formação do nosso povo. Acho que é isso. Muito bem. E hoje na nossa live nós temos como proposta de tema Milagres e Curas de Jesus, reflexões em tempos de pandemia. Né? Como o Marcílio falou, ele é professor na área de cristologia, a área que ele trabalha, e a pesquisa do mestrado dele foi também nessa área, então estudar sobre Jesus, a vida de Jesus, a prática de Jesus está dentro da área de pesquisa dele mais profundamente, né? E é por isso que nós estamos com ele hoje para conversar sobre isso. E aí a gente pode começar abrindo essa conversa, Marcílio, aí eu passo para você a bola para você fazer essa introdução, não é? Por que falar sobre curas e milagres de Jesus? O que são essas curas e milagres de Jesus? Vamos introduzir um pouquinho esse tema aí. Bom, a gente sabe que Jesus ele foi uma personalidade, né, que se tornou conhecida, né? Muito difícil uma pessoa não o conhecer, pelo menos no mundo ocidental. Né? É claro que você chegar lá no mundo oriental, principalmente em países muçulmanos, na maioria do povo você vai ver que as pessoas ouviram falar de Jesus, mas não se tem muitos detalhamentos acerca da vida dele. Mas que nós ocidentais o conhecemos, né? Fomos educados, a nossa educação, ela foi baseada, né, naquilo que ele ensinou, né? Todo mundo passou por isso, né? Você, independente do credo que você professa, mas todos nós recebemos essa influência cristã que veio da figura de Jesus, o Cristo, né? Como assim nós o professamos. E das muitas atividades, como a gente sabe, de que Jesus, que o tornaram conhecido, né? A gente sabe que os seus feitos milagrosos foram, com certeza, não só uma tradição, né, que o tornou conhecido, como também é uma das que mais chamaram e chamam a atenção, principalmente para nós dessa geração agora, né, porque nós somos, eu sempre costumo dizer, filhos do iluminismo. Somos filhos de um racionalismo moderno, né, que nos acostumou a muitas coisas. E dentre elas, por exemplo, o juízo do que a gente faz sobre milagres, né? O que é milagre para um ocidental? Então, milagre é aquilo que a ciência ela não é capaz de explicar, simplesmente. A ciência, com todo o seu aparato, se ela consegue dar uma explicação para um determinado evento, significa que aquele evento, teoricamente, ele não é milagre, porque a ciência explicou. Pelo menos foi assim que a gente se acostumou, né? Tanto que é um dos critérios que, por exemplo, a Igreja Católica ela usa para determinar se um determinado feito realizado pela intercessão de alguma pessoa que está ali sendo avaliado, se ela será canonizada, vai receber a honra dos altares ou não, ser considerado santa é um desses critérios, é de convocar a ciência para ela dar uma explicação racional acerca de algum evento que provavelmente ele sofreu alguma modificação ali e a ciência não vai ter uma explicação com todo o aparato que ela dispõe. Então, falar de milagres sempre foi algo constante na vida da gente, né? Ao longo de toda a história, eles estiveram sempre presentes, sempre. Agora, para a nossa geração, essa geração moderna, né?
é muito interessante esse nosso juízo, esses critérios que a gente utiliza para definir o que é milagre e o que não é. E falar de milagres em tempos de pandemia, aí se torna uma coisa ainda muito interessante, né? Outro dia, eu até te mandei um texto mais cedo e me chamou muita atenção a atitude de alguns líderes, principalmente cristãos, né, de igrejas pentecostais, católicos também, né? Por exemplo, logo no início da pandemia, teve um famoso pastor coreano, né, lá na Coreia do Sul, que ele, inclusive, atestava que a Covid não pegaria, não atingiria os seus fiéis da sua igreja. Inclusive, ele chegou a se deslocar para a China. Quando chegou lá na China, todo mundo foi contaminado, voltou para a Coreia, contaminou um monte de gente. Inclusive, esse cara chegou a ser acusado, né, de ter sido uma espécie de proliferador da Covid, né? Inclusive, depois ele teve que se retratar, porque as leis na Coreia são muito rígidas. Aqui no Brasil, temos o exemplo do nosso pastor Valdomiro Santiago, né? Que apareceu algumas semanas vendendo uma sementezinha, né? Que você plantava lá, aí regava, a semente crescia, uma plantinha, aparecia lá uma frasezinha muito bonita, e aquela plantinha ali era uma espécie de garantia de que a pessoa ela seria curada da pandemia, né? Seria curada do vírus, né? Então a gente vê muitas essas histórias, e aí isso nos faz pensar assim, né? Eu acho que para problematizar a questão, o que nos leva a pensar será que Jesus, diante dessa situação que a gente está passando, crítica, né, de pessoas em leitos de UTIs, pessoas passando por... a ciência não consegue chegar ainda, né? Está trabalhando muito, mas não conseguiu chegar ainda uma cura. Como é que Jesus reagiria diante de uma situação como essa, não é? Esses milagres que o pastor Valdomiro falou, que outro dia o R.R. Soares também falava de uma água benta, né, que quem bebesse daquela água ia ficar bom da Covid, quem já teve, quem não teve ia ficar imune. Será que os milagres que Jesus realiza, que a Sagrada Escritura ela nos atesta, podem ser assemelhados a esses milagres? Era assim que acontecia no tempo de Jesus, né? Como uma espécie de comercialização dos milagres, esses feitos prodigiosos de Jesus. Será que eles realmente aconteciam assim? Era dessa forma, né? Tem uma pessoa doente, Jesus tem uma pessoa doente aqui, pois chega aqui para curar, bota a mão na minha cabeça, pronto, fiquei bom. Aí eu acredito que esse período de pandemia é um tempo oportuno, né, para nós podermos parar para pensar no milagre, no nosso conceito de milagres, né? Será que nós estamos entendendo o que é milagre? É isso que esses pastores aí, né, eu achei até interessante que logo no início da pandemia teve um famoso vídeo de um pastor, eu não lembro de que igreja era, me pareceu ser de uma igreja tradicional, essas igrejas pentecostais não, evangélicas tradicionais, e ele desafiou: aonde estão os pastores com os seus lenços ungidos, com as suas vassouras que varrem, né, as doenças e as tragédias que podem acontecer na vida dos homens? Cadê os pastores com os seus colchões mágicos, né, que você compra o seu colchão, coloca lá, você se deita, você fica bom, dá insônia? Aonde estão esses pastores? Ele ficava desafiando, eu não lembro. Foi um discurso muito bonito que eu esqueci de procurar o discurso desse pastor, mas eu achei muito interessante. Porque eu acho que se os milagres eles realmente se resumissem a isso, a um efeito mágico, a uma espécie de amuleto que você usa e vai lhe proteger de alguma coisa, as igrejas não precisariam estar fechadas, elas deveriam estar abertas, porque as pessoas vão estar lá para receber a cura. Simples assim. Mas o que foi que os órgãos de segurança sanitária nos pediram? Feche as igrejas, né? As igrejas precisam estar... Não podemos fazer aglomeração. Tem até um problema aqui, mas desculpe lhe interromper, até um problema aqui que aparece, que que essa contradição, esse paradoxo, dizer, então, bom, se tem que fechar as igrejas, aí se questiona. E a nossa fé na cura, no milagre, né? Um momento como se esse, Deus, né? Um momento como esse, de doença, era que era para estar aberto para Deus resolver, não é? Então, o nosso conceito realmente de milagre, de intervenção divina, de cura, está muito mais próximo de uma ideia mágica, né? De uma ideia supersticiosa, né? Do que do sentido evangélico do que é o milagre, do que é a cura que Jesus realizava. Né? E até eu vou jogar já para você aqui, porque você está entrando um pouco nesse ponto, mas um dos nossos telespectadores, o Kleber, que sempre nos acompanha nas lives, ele sempre mandou uma pergunta. Ele não mandou dessa vez antes, mas mandou agora. Ele mandou pedindo o seguinte: e gostaria que comentasse sobre os milagres de Jesus, a relação entre os milagres de Jesus e o gênero literário chamado aretologia, que é justamente o gênero que trata da questão das virtudes, né?
Ou seja, aqueles relatos que são escritos para edificar as pessoas e incentivá-las a praticar certas virtudes. Bom, pronto, muito boa. Certo, aqui a muito boa provocação pergunta. para a gente entrar um pouco, então, o que são os Não, tá milagres de certo. Jesus? E é Então, como a muito gente pode ler e interpretar os milagres de Jesus na Bíblia, para poder entender isso, esse exatamente. tema hoje, nesse contexto? Exatamente. É muito bom que ele provoque isso, né? Porque diante dessas falsas conceituações de milagres, essas falsas imagens, eu chamaria de falsas mesmo, porque, como disse, eu perguntei, se assemelha à maneira como Edir Macedo e outros aí realizam os milagres e associam as curas que Jesus também fazia, e enfim. E é muito importante a gente olhar para o Evangelho, a gente precisa olhar para o Jesus dos Evangelhos, né? Como os autores, como é que a Bíblia ela vê esses feitos? Que primeiro, a palavra milagre, ela é uma palavra que dos escritos mais antigos ela não está na Bíblia. Assim, você é biblista, né? Minha área é mais da sistemática, mas a palavra milagre ela eu vi outro dia um comentário Não falando, tem, ela na é verdade, eu não lembro de ter visto a palavra específica milagre, como a gente fala no português. exatamente. Ela vem do latim, né, miraculo, e miraculo é uma palavra que tem a ver com espanto, com algo extraordinário que Admiração, acontece, né? estupefatamento, Então ela tem a intenção de estupefamento, como é que diz? provocar, exatamente. Estupefato, né? A pessoa fica Tem a, impactada. tem ela tem muito mais a ver com o sentido de tauto, que eu acho que é uma palavra que vai dar origem à palavra taumaturgo, que Jesus também ganhou a fama de ser um taumaturgo, por supostamente realizar ações miraculosas, e essas ações miraculosas elas tinham que finalidade, né? A gente precisa entender, se Jesus fazia milagres, curas, exorcismos, ele realizava esses feitos que desafiavam as leis naturais, então, por que ele fazia? Ele queria mostrar o quê com isso? Ele queria se exibir? Ele queria dizer para todo mundo que ele era o Messias, que ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade? Será que Jesus estava querendo dizer que ele era uma pessoa boa? Não é? Então, essa é a tipo de pergunta que a gente tem que fazer. E quando a gente vai ver, a gente vai entender que na figura de Jesus, ele tinha um discurso central. Qual era o discurso central de Jesus? Ele falava do reino de Deus. Então, esse reino de Deus era a chave para a gente entender duas tradições, né, que estão atreladas, e diria a forma como Jesus ele expressou esse reino, através das suas parábolas e através dessas ações prodigiosas, desses sinais, né? Porque a Bíblia não vai falar de milagres, ela utiliza a palavra dinamis, que é o termo que tem a ver com sinal, perdão. Tem a ver com sinais. Então são termos que abrangem muito mais esse critério restrito de uma ação poderosa, né, que visa apenas satisfazer a curiosidade de alguns poucos. E a gente vai ver que na figura de Jesus, Augusto, eu acho muito interessante que quando for pedir a Jesus, faça um milagre, para a gente acreditar que você é o enviado, que você está dizendo aí, a Jesus disse, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque o único sinal que vocês terão vai ser o sinal de Jonas. Ou seja, ele mesmo procurava evitar estar realizando essas ações miraculosas, porque o que Jesus realmente queria, o milagre, vamos dizer assim, que ele esperava que acontecesse na vida das pessoas, era que o mundo fosse um mundo justo, um mundo de paz, um mundo de solidariedade, de fraternidade pelo amor. Essa era a mensagem do reino de Deus. A gente vai lembrar de quê? Do discurso das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos. Isso aí, Jesus estava deixando claro qual era o seu propósito. E eu diria que a ação poderosa, milagrosa desses muitos feitos que ele fez, como andar sobre as águas, ressuscitar um morto, curar um cego, isso aí era para demonstrar que esse reino que ele pregava é o reino de vida e não é um reino de morte. Porque todas essas situações milagrosas que os escritos bíblicos vão nos apresentar são situações em que as pessoas elas estão em situações vulneráveis. Né? E aí Jesus vai lá, não é simplesmente para curar o cara que estava com lepra. Não, era para dar dignidade. A gente vai ver que os leprosos no tempo de Jesus, por exemplo, eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Não podiam se misturar pela própria falta de conhecimento que as pessoas tinham, né? De que se você estava com a lepra, né? Se o cara tinha epilepsia, que ninguém sabia que era epilepsia, mas aí você associava a ação de um demônio. E aí ele não tinha dignidade, não tinha respeito, né? As pessoas o destratavam, né? Como é muito diferente de hoje em dia. E aí, o que Jesus queria realizando com essas curas era tão somente dar vida, né?
pregar a justiça, pregar unidade, pregar o fim do preconceito, da perseguição, que era muito comum naquela sociedade, né, que era opressora, uma sociedade injusta, corrupta, a sociedade que Jesus viveu. Então, eu acredito que... pode Só uma falar. pequena interrupção, eu tava aqui, eu estou até olhando aqui, eu estou acompanhando aqui no computador algumas informações para poder a gente ir conversando, porque aqui e acolá, minha internet está dando uma oscilada, eu estou só acompanhando para ver se a gente não está com problema no sinal. Mas, assim, uma coisa importante que você falando, na Bíblia, no Novo Testamento, até quando as narrativas de milagres são colocadas, né, a maneira como os autores sagrados apresentam, não tem o objetivo de apresentar Jesus, de repente, como alguém que fica fazendo milagre à torta e à direito, né? As narrativas de milagres são sempre colocadas dentro de um contexto maior. O evangelista quer, ele articula o sinal que Jesus realiza, o milagre, a cura que ele realiza, com um contexto da mensagem que ele está comunicando. Então, até a própria narrativa não é uma narrativa simplesmente para dizer Jesus fez uma cura, pronto, para dar uma informação. Não. Ele quer levar a gente a entender, através do relato da cura, o sentido mais profundo da mensagem de Jesus, né? E o significado de sua vida. Então, as pessoas dissociam muitas vezes isso, né? O Jesus que cura uma coisa, a vida de Jesus, a pregação dele, a proposta dele, a mensagem dele, outra. É verdade. Tem um seriado muito interessante na Netflix, eu não sei se alguém já assistiu, você já assistiu, chamado Mexia, né? Já Messias, ouvi que é o falar, mas termo. não conheço, não conheço. Bom, é interessante porque assim, ele vai mostrar um Jesus que supostamente está realizando sua segunda vinda, né? E, enfim, para encurtar a história, é um Jesus muito diferente do Jesus que os evangelhos nos apresentam. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, já que o nosso tema é milagres, foi esses milagres que ele realiza, porque ele realiza milagres, né, para tentar mostrar para as pessoas que ele é o enviado, né? E aí são muito diferentes dos milagres dos evangelhos, né? Os milagres nesse seriado, eles são de um trabalhador que faz maravilhas clássico, né? Por exemplo, ele provoca uma tempestade de areia que destrói um exército ameaçador que está ameaçando ele ali. Ele, por exemplo, conhece nomes e segredos de pessoas estranhas. Ele se teletransporta, está num lugar, aí de repente ele vai para um outro lugar. Então, assim, é um verdadeiro show de mágica, né? Lembra muito mais o show do Mr. M, do David Copperfield, aí, desses mágicos aí, que realmente tem a finalidade de fazer fenômenos que, como eu dizia no início, supostamente desafiam as leis da natureza, né? Eles mudam o curso das leis da natureza, e aquilo ali tem uma finalidade de dar destaque ao autor daquela ação ali poderosa, né? O Jesus da Netflix, daí ele viaja à distância, né? Sem meios aparentes, anda sobre a água, escapa até de uma tentativa de assassinato também, né? De modo que parece que esses milagres tentam mostrar a sua autenticidade. Mas você compara com Jesus dos Evangelhos, você não vê isso, né? Não é bem isso que Jesus não abusa de fazer milagres, né? Não só não abusa, eu acredito que até para os autores bíblicos também, a gente tem que entender que a mentalidade do povo naquele tempo não era a mentalidade que a gente tem hoje, certo? Para o povo da Bíblia, né, o povo, principalmente do tempo de Jesus, se uma maçã ela caísse de uma árvore, ela caía pela ação de Deus. Então ele não ia questionar a causa, o porquê daquela maçã ali ter caído, questionaria, mas ele tinha uma causa da qual ele atribuía, e essa causa ela era o próprio Deus. Então, nossa geração, se isso acontece, não é? Imediatamente a gente vai descrever e vai dizer que aquilo ali aconteceu por causa de uma ação gravitacional que aconteceu. A ciência ela dá essa resposta, né? Ela não se contenta simplesmente em dizer que tem uma força superior que controla todas as leis da natureza, as leis do universo. Ela tem uma explicação, né? Aquilo que um filósofo muito conhecido chamado Bonhoeffer, né? Ele é alemão, ele é bem conhecido também. O Bonhoeffer, ele tem uma teoria que eu acho muito legal, Um nome ruim de chamada pronunciar aqui só, né? esse é aquela, ele apoiou um pouquinho, ele era um enérgico, apoiou não, ele era um enérgico crítico do nazismo, né? Chegou a ser perseguido, mas não morreu não. E ele tinha uma teoria bem interessante, que era a questão do chamado Deus das lacunas, porque ele dizia que durante muito tempo Deus ocupou realmente o centro, digamos assim, da explicação, o centro da vida da humanidade, né? O teocentrismo. Só que quando a ciência entrou em cena, então Deus foi marginalizado, né? Como a explicação religiosa ela deixava muitas lacunas, a ciência tenta preencher. Porém, a igreja sempre ela buscou reagir a isso, né? Para colocar Deus no meio dessa discussão, né? Como se ela dissesse mais ou menos assim: ah,
o universo foi criado de uma grande explosão. Ó. A ciência vai dizer do Big Bang. Mas aí a igreja entra em cena e vai dizer, não, mas antes, aquela massa que estava toda concentrada, antes de explodir, ela teve uma causa. E talvez essa causa Deus esteja envolvida, né? Então, essa questão ela está muito atrelada à causalidade, né? A causalidade para o povo da Bíblia era uma, né? E ela era muito evidente, né? E o povo também, naquele tempo, eles não, eu diria, se preocupavam muito, como eu dizia, com as explicações por detrás, os processos físicos, químicos, biológicos que estavam por trás. Eu lembro aqui, por exemplo, na semana passada a gente celebrou a memória de João Batista. E é muito interessante aquele milagre que aconteceu ali, quando o pai dele fica mudo por não aceitar o nome que o anjo indicado por Deus tinha pedido para ele dar ao menino. Aí ficou mudo. Depois ele recuperou de novo a voz, quando se convenceu que ele deveria se chamar João. E o evangelho termina dizendo uma coisa bem interessante, né? Aconteceu tudo isso e as pessoas, elas se perguntavam entre si, o que será que Deus está querendo dizer com todos esses feitos aí? Ou seja, as pessoas não estavam preocupadas ali, por que você não ficou mudo, o que aconteceu? Vamos levar ele para o médico, essa coisa para saber isso. Não, as pessoas estavam preocupadas em saber o sinal que Deus estava realizando. O significado daquilo que estava acontecendo, né? Exatamente. Isso tem a ver com o significado religioso, né, que é atribuído a todo aqueles eventos ali que se sucederam, né? Porque a ciência moderna, existem alguns estudiosos na modernidade que eles vão dizer o seguinte, que essa coisa do milagre, a causalidade do milagre, não está nem na questão da própria causalidade, mas a questão diz respeito ao significado religioso que a gente atribui. Isso tem a ver com a nossa visão de mundo, porque eu sou cristão. Então, por mais que eu tenha uma explicação sobre a evolução da humanidade, né? É importante a gente dizer, né, que existe a teoria do criacionismo, mas a Igreja Católica, por exemplo, hoje, ela entende, né, e ela, de certo modo, comunga com aquela teoria de Charles Darwin, né, que provavelmente houve uma evolução, né, aí de espécies, do homem chegar a um certo nível de inteligência e se tornar o famoso homem sábio. Porém, essa explicação natural, ela não descarta a presença de Deus, uma ação divina ali que agiu, mesmo tendo a explicação de Darwin, mas ali há uma ação divina. Porque isso tem a ver com a minha visão do mundo, né? Porque por mais que eu seja cristão, eu jamais vou deixar de não associar as coisas que acontecem ao Deus que eu acredito. Agora, para um ateu é diferente. Aí o ateu que não acredita provavelmente em Deus, e aqui eu não estou discutindo aquela questão de que, não, o ateu diz que nega Deus, e por ele dizer que nega Deus, aí ele já está afirmando que Deus existe. Não é isso. Mas uma pessoa que não crê numa força suprema, né, então facilmente ele vai acreditar naquela explicação natural ali, e não tem quem convença ele que existe uma força suprema por trás de tudo aquilo ali. Porque para ele as coisas acontecem de maneira casual, ao acaso mesmo. Né? Então, a questão do milagre está relacionada mesmo à nossa visão de mundo. Né? Isso é uma questão muito importante a gente tocar, porque eu acho que isso abre, Augusto, outra discussão que eu acho muito importante, que em meio a tudo isso, nós, enquanto religiosos, enquanto cristãos, crentes em alguma coisa, em algum Deus, em algum ser, precisamos ser parceiros da ciência. Os biblistas vão dizer que os milagres, eles precisam ser analisados de maneira cautelosa. Cada episódio milagreiro, né, episódio de milagre, ele tem que ser analisado de maneira isolada. Né? A gente tem que isolar, suspendê-lo ali, para a gente fazer essa análise exegética com a ajuda da arqueologia, com a ajuda da ciência, e ter abertura e coragem, né, para admitir que as histórias elas não aconteceram bem como estão ali, não é? Não, inclusive existe no estudo da Bíblia, no estudo do Novo Testamento, existe o gênero literário que é chamado narrativa de milagres, né? Que tem um esquema, não é? Um esquema que quem vai narrar um feito miraculoso segue, né? Um esquema básico e que ele se aplique em todos os relatos de milagres do Novo Testamento. É um esquema básico que para dizer o quê? Quando a pessoa escreve, ela escreve com estilo. E a maneira de contar também o milagre, narrar o milagre ou apresentar um episódio de milagre, é também, de certo modo, um gênero literário, uma forma de falar de algo. Por isso, realmente tem que olhar o texto isolado, analisá-lo, vê-lo, para entender o que está acontecendo ali. Inclusive, para jogar só mais lenha na fogueira, mas eu lembro que, lendo um estudo, uma introdução, estava aqui procurando para poder dizer até o nome de um livro, tem um livro chamado Os Milagres de Jesus, Perspectivas Metodológicas Plurais, que é da coleção da Loyola. Na introdução desse livro,
ele faz uma espécie de apanhado do estudo das narrativas de milagre na Bíblia, desde, né, que o estudo bíblico começa a se desenvolver até modernamente. E é interessante que em algumas épocas a preocupação era tão grande de garantir que o milagre, como foi narrado no texto bíblico, aconteceu exatamente como foi narrado, que se criou as teorias mais mirabolantes. Só para dar um exemplo, para explicar como é que Jesus caminhou sobre as águas, teve pesquisador que defendeu a ideia de que era de noite, era tempestade, e na verdade Jesus estava andando em cima de tábuas de madeira que estava boiando, e que os discípulos não viram, então eles pensavam que ele estava andando sobre a água, mas na verdade ele estava caminhando sobre tábuas de madeira, que estava boiando no mar. Quer dizer, assim, as explicações mais mirabolantes, porque falar que essa narrativa de Jesus caminhando sobre as águas é uma narrativa de milagre, porém ela é uma narrativa também literária, ou seja, ela tem um objetivo teológico, ela tem uma perspectiva, uma mensagem, que necessariamente a coisa pode não ter acontecido como está narrado, a pessoa parece que perde o valor à mensagem, parece que o significado mais profundo se perde. Parece que a ação de Deus não está presente, porque eu tirei de cena o espetacular, né? O que faz a gente ficar, como você me diz, né? Deslumbrado e, né? Estupefato, né? Ah, meu Deus, o que é isso? É palavra bonita essa, né? Eu ver como usava ela. Da questão da historicidade, né? O que é que a gente vai fazer com essas histórias de milagres de Jesus, né? A fé cristã, ela nos obriga a aceitar ela, né? Todas elas como se elas fossem eventos reais na vida de Jesus, né? Então, a questão da historicidade dos milagres, elas não podem ser discutidas se a gente partir somente de pressupostos dogmáticos, não é? Nem a gente pode dizer que as histórias de milagres não aconteceram de forma nenhuma, nem nós podemos afirmar que aconteceram tal qual estão descritas no Novo Testamento, não é? Porque uma coisa é você dizer que algo não pode ser explicado definitivamente, né? Uma coisa não pode ter explicação, e essa coisa não pode ter explicação de jeito nenhum, não vai ter. Passe o tempo, passe a eternidade, nunca você vai conseguir ter uma explicação racional como a ciência deseja. Mas outra coisa é você dizer que uma coisa ela não pode ser explicada agora, mas futuramente ela pode ser. Então, durante muito tempo, se a maçã caía de uma árvore e caiu na cabeça de Newton, mas antes, se caiu na cabeça de outras pessoas, as pessoas achavam que estavam associadas a Deus. Porém, alguém descobriu por que a maçã cai, né? Por que é que o homem, né, ele chegou a esse estágio de inteligência. E aí eu me refiro à teoria de Charles Darwin. Mas durante muito tempo, essas coisas eram rebatidas. A explicação racional ela foi rebatida, realmente. A preocupação de você comprovar, como ainda hoje existe, né? Tem canais no YouTube de pessoas que tentam mostrar evidências de que realmente as coisas aconteceram tal qual estão lá. Mas a questão é que cada milagre tem que ser analisado isoladamente para que a gente chegue a uma constatação da sua historicidade, ou do grau da sua historicidade, né? E talvez se isso fosse feito, né? O que foi milagre para nós não foi assim encarado pelo povo que viu Jesus realizar algum feito supostamente milagroso, né? Eu acho que um exemplo bom, interessante, por exemplo, eu não sei se você lembra daquele evangelho de que Jesus pede que Pedro vá pescar um peixe no mar de Cesareia e lá ele abra a boca do primeiro peixe que ele encontrar, que vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto a César. Para quem estava ouvindo essa história no tempo de Jesus, talvez não tenha encarado com esse espanto todo, não. Pareceu ser um showzinho de mágica. Mas quem era pescador naquele tempo, e quem é pescador hoje, aqui eu moro numa região que o pessoal cultiva muito minério ainda. Está pouquinho, mas ainda tem muito minério. Aí tem alguns lugares aqui que tem peixe nos rios, e quando os mineradores, os pescadores vão pegar os peixes que abrem, aí encontra pedra, encontra moeda, encontra clipe, encontra muito lixo, que os bichos comem tudo lá. Então, no tempo de Jesus era provável que, quando eles contam essa história, que disseram que Pedro abriu a boca, né, do peixe, tirou lá a moeda, então ninguém se espantou. Ah, é comum um pescador achar, tá entendendo? Então, acho que eu estou apenas explicando isso porque é uma questão de contexto, né? É uma questão de você estar por dentro também um pouco da cultura do povo de Jesus, né? Se Jesus andou sobre a água, entender que o mar, para o povo hebreu, ele era a personificação do mal. Então, ele andou sobre a água porque ele andou sobre o mal. Né? Então, isso tem um significado muito mais amplo, porque simplesmente ele está desafiando aquela propriedade química, né, que não permite que alguém flutue, né, fique sobre a água, que tem uma propriedade química aí associada. Né? Então, essas ações miraculosas de Jesus, né, para alguns historiadores,
elas têm grande probabilidade de terem acontecido, mas não tal qual estão ali. Porque você tem dois fatores aí. Você tem a mão do redator. Então, o cara que escreveu os evangelhos, ele já escutou essa história, porque a gente vai lembrar agora um pouquinho de como os evangelhos foram escritos. E quando eles foram escritos, primeiro, ele era falado, né? A A tradição tradição oral. oral. Isso. E isso era de esquina em esquina, né? Como aqui no nosso interior, né? Que o povo senta na calçada para falar de muita coisa. Mas naquele tempo era assim. E depois, alguém, né, um intelectual, foi lá, pegou essas histórias e documentou. Então, do momento que Jesus realizou o feito, a história que aconteceu, até chegar nas tintas do papel, do papiro, né, do elemento que foi usado lá para escrever, muita coisa se perdeu. Então, a gente não pode ser ingênuo, nós não podemos também ser tão fechados de achar que muitas dessas histórias aconteceram tal qual estão ali. Um exemplo também, que é que eu cito, é o do processo de Gerasa. Aquela expulsão de demônios que Jesus faz com aquele jovem, né? E os demônios pulam de uma manada de porcos e os porcos se jogam dentro da água. Então, dando uma olhadinha em algumas pesquisas aqui, primeiro, tem uma série de imprecisões ali naquela história, assim, ela foge da lógica, né? Primeiro, o local onde esses porcos foram. Aonde a cura aconteceu, né, da distância do local onde a cura aconteceu para onde tinha água, é muito longe, né, de pelo menos 3 locais, porque pode ter um erro até mesmo no lugar, que pode ser uma tal de Gerasa e de Gadara, né, tem 3 regiões diferentes, mas todas estão distantes do mar, né, provavelmente. E se realmente os demônios caíram nos porcos e eles saíram em retirada, eles andaram, olha, muitos quilômetros, viu, para chegar lá no mar e se jogar. Entendeu? Então, existem muitas imprecisões, e como eu disse, a gente tem que ter coragem. E me parece que até a ideia do penhasco também é um problema, porque não teria próximo quando chegasse perto da água também, não teria essas regiões de penhasco para se jogar dentro da água, como diz o texto, né? Porque lembrar que o texto é escrito depois com um objetivo diferente, que não é documentar um acontecimento como uma reportagem, mas é a partir de uma história comunicar uma mensagem. Exatamente, tiveram acréscimos folclóricos, né? Então é preciso a gente ter essa abertura e ter um pouco essa coragem e entender que, ainda que as coisas não tenham acontecido bem como a gente espera, isso não vai abalar a nossa fé. Por que Jesus estava querendo? Opa, tá dando uma queda, né, nessa internet? Tá dando uma travada de vez em quando. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, porque você ficou parado para mim agora. Então eu não sei se é a minha ou se é a sua, mas tá indo, estamos na luta aqui nós dois. A minha, teoricamente, tá boa, né? Sim, como dizia. Então, essas histórias, independente disso, elas gozam de algo verdadeiro, né? Você também não pode achar que não existe nada de verdadeiro aí, né? Porque para elas terem resistido tanto tempo e ter tido a preocupação do autor lá colocar ela, porque para você documentar uma coisa, tem que ser uma coisa muito boa, né? A gente também tem que entender isso, né? Os evangelhos foram escritos, a Sagrada Escritura foi escrita, mas aqueles textos ali, eles para terem sido colocados, é porque realmente era algo marcante, né? Que provocou de maneira muito profunda a vida das primeiras comunidades e eles não podiam deixar aquela história passar em branco, porque ela com certeza serviria e muito, né, para a continuidade do próprio cristianismo, né? Então, uma razão seria a própria afirmação dos inimigos, sim, outra evidência, né, de que Jesus realmente deve ter realizado essas coisas, talvez não da maneira como a gente espera, seria a afirmação dos próprios inimigos de Jesus, né? Muita gente chegou a afirmar que Jesus realizava feitos miraculosos em nome de um demônio, né? De um espírito imundo, de um espírito impuro, maligno, né? Então, de um espírito maligno, né? Então, eu acho isso bem interessante, né? Mas as perguntas que a gente tem que fazer sobre a autenticidade de milagres não é como é que eles aconteceram e quando eles aconteceram, mas como é que essa história ela foi usada para expressar algo que diz respeito ao significado religioso de Jesus. O que é que Jesus queria curando um cego? Misturou saliva com lama, aí pôs no cego lá da piscina de Siloé e pediu para o homem se banhar na piscina. O que é que ele queria? Era só que o homem ficasse bom e pronto? Não. A gente vai ver que depois esse cego ele muda de vida, né? Segue Jesus, passa a dar testemunho das coisas de Jesus. Então é isso que ele espera, né? E é aí que está a relação da ação miraculosa com o reino de Deus. Porque o milagre liberta, né? Ele liberta. Ele realmente aponta para essa mudança, né? De uma situação que o ser humano vive, uma situação adversa, para uma situação melhor. Era isso que Jesus objetivava com a sua pregação, né? De realmente levar a vida, dignidade, como já disse, libertação, né? Livrar da crise, do sofrimento que o povo vivia naquele tempo, né?
Uma coisa para a gente, então, ver aqui, eu vou tentar fazer uma síntese de algumas ideias, e aí eu tenho mais provocações, porque o tempo está passando, eu tenho mais provocações para jogar para você, que você, na verdade, no início já trouxe algumas coisas, mas aí eu quero retomar, né? É que, bom, sintetizando primeiro, no Novo Testamento temos narrativas de milagres e curas que Jesus fez. Segundo, sabemos que essas narrativas não podem ser tomadas ao pé da letra. Elas são uma construção que vem da tradição oral, depois da tradição escrita, com um objetivo específico. Então eu não posso simplesmente ler e achar que as coisas aconteceram daquele jeito. 3, eu também não posso dizer que o que está ali não é verdadeiro. Né? Porque significa dizer que se testemunha que Jesus fez coisas extraordinárias. Não necessariamente pode ser tudo exatamente como está escrito ali, porém ali é um testemunho de que Jesus fazia coisas extraordinárias, que causavam espanto, admiração nas pessoas. Né? E isso fazia com que elas então também se interrogassem sobre quem ele era, sua identidade, sua missão. Né? Então isso está presente. Agora veja, essa leitura desses textos hoje, Marcílio, aí vai mais minha provocação novamente, eu devolver para você aí, né? Essa leitura, hoje as pessoas parece que a gente tem dificuldade de fazer. A gente parece que quando lê, a gente realmente busca uma leitura de algo maravilhoso, algo que nos espante, mas também essa mentalidade, eu costumo pessoalmente dizer, uma mentalidade de certo modo mágica, né? Procurando uma resposta rápida, fácil, uma intervenção divina para os problemas complicados da vida. E aí a gente volta para aquilo que você começou a provocar no início, que eu acho que agora a gente tem muito elemento que pode agora reforçar, né? Que como hoje, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de angústia, de preocupação, coloca em crise, por exemplo, o discurso de alguns grupos religiosos, de algumas instituições religiosas, de algumas igrejas, que basearam sua pregação e toda a sua história na ideia de um Deus poderoso que cura tudo, que resolve tudo, que faz tudo. Meu Deus. O que houve? Está me ouvindo? Olha aí. E aí, Marcílio, agora? Voltou? Beleza. Tá todo mundo dizendo aqui que tá ouvindo perfeitamente a gente. Tá acompanhando direitinho. Eu acho que tá boa. Tá dando uma travada. Então vamos lá. Retomando só o que eu estava dizendo rapidinho para você entrar, porque o tempo está passando. Não, Marcílio é padre Marcelino Vieira, viu, irmão? Nosso colega aqui está perguntando, o Marcos Lima, né? Ele é Marcelino Vieira, ele dá aula na faculdade de Mossoró, mas ele atua o ministério dele na paróquia de Marcelino Vieira, em Tenente Ananias. Né? Ou não mais Tenente Ananias, só Marcelino Vieira agora. A partir de agosto estarei apenas em Tenente Ananias. Ah, sim, porque vai dividir, né? Pronto. Vamos lá. Então eu estava falando, hoje a pandemia colocou em crise um discurso de muitas igrejas e instituições religiosas que fundamentavam o seu discurso na ideia do Deus poderoso e do milagre. Né? Venha para cá que Deus resolve o seu problema, Deus cura tudo, Deus faz tudo. E a pandemia mostrou que não parece que esse discurso não se sustenta tão fácil assim. Né? Porque, como você deu o exemplo, né, gente dizendo, não tem problema não, vem aqui, Deus vai curar, e todo mundo ficou doente. Até o pastor, né, daquela determinada denominação. Né, e aqui a gente está falando necessariamente, gente, de igreja protestante, não. Tem padre também na igreja católica que está com um discurso parecido por aí geral, também, que está dando problema, isso é geral. Certo? Então, assim, como então a gente pode encarar esse discurso hoje dessas instituições, como essa pandemia hoje é uma crítica a isso, e como nós hoje precisamos olhar esse tema do milagre na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé. Certo. Tem uma cortada aqui no sinal de novo, mas eu acredito que eu sei o que você está querendo colocar. Qualquer coisa eu complemento. Então, eu acredito que nós vivemos um tempo, Augusto, em que, com a pandemia, e ela, vamos dizer assim, ela afogou, ela foi um balde de água fria sobre certas concepções milagreiras que a gente tinha. Acho que está no momento de nós revisarmos essa nossa conceituação de milagre. E a nossa primeira medida tem que ser olhar para a figura de Jesus. Como eu disse no início, Jesus, ele muitas vezes se recusou a realizar milagre. As pessoas exigiram e ele não realizou, porque para ele o maior milagre que poderia acontecer era o homem realmente viver a metanoia, né, grega, né, a conversão. Era aquele sistema injusto, ele poder se acabar. A sua presença abalou mundos.
E quando a gente diz que abalou o mundo, é aquele mundo do qual a gente acredita que vive, né? O mundo que é pautado na injustiça, na perseguição, na morte, nessa cultura, né? Infelizmente, de sofrimento, de violência que vive. Então, eu acredito que a gente precisa reconceituar. Por exemplo, eu separei aqui uma reportagem que eu achei muito interessante do Papa Francisco no Vatican News. E o Papa Francisco ele foi falar para alguns médicos italianos, né, os profissionais da saúde da Itália. Já a situação lá já está bem controlada. E ele disse assim, e não se esqueçam que com o trabalho de vocês, de todos vocês, médicos, paramédicos e voluntários, sacerdotes religiosos, leigos que fizeram isso, vocês começaram um milagre. Olha que coisa interessante. Vocês começaram um milagre, né? Vocês, médico, você que é de serviço essencial, vocês começaram um milagre. Tenham fé. E como dizia aquele alfaiate, né, um teólogo já falecido, eu nunca vi Deus começar um milagre sem terminá-lo bem. Né? Aí a enfermeira do hospital, né, o hospital do Vaticano, o Hospital Papa João XXIII da cidade de Bérgamo, que foi uma cidade bastante atingida, né, na pandemia lá na Itália, aí ela disse desse jeito, palavras muito bonitas. Inclusive, usar a palavra milagre é realmente uma coisa muito forte. Esperamos que, olhando para o futuro, nós mantenhamos essa experiência como algo que nos fortaleceu, mesmo se devemos continuar mantendo os comportamentos que temos que manter. Então, acho que a gente precisa só rever esse nosso conceito. Milagre não é um show de mágica. Milagre não é algo que Jesus está querendo mostrar que ele é o Messias, a segunda pessoa da Santa Trindade, como eu falei, que ele é o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, até porque esses títulos foram atribuições de experiências que os cristãos viveram. Jesus não estava preocupado. Claro, os evangelistas vão mostrar essa identidade de Jesus, mas as suas obras já falavam por si mesmas. Né? Então, ele não estava, o comportamento de Jesus muito a ver com aquilo que Jesus esperava. Não é? Tem alguns humanistas, né, que apontam que essa crise ela é uma espécie de quaresma secular, porque ela nos concentra em valores muito essenciais, como a vida, como o amor, como a solidariedade, né, como a família, né, nos obrigando a relativizar muitas dessas coisas que até agora a gente acreditava ser indispensáveis e intocáveis. Né? De repente, a contaminação atmosférica baixou, né? O ritmo daquela nossa vida frenética de consumismo, que até agora, né, nós não queríamos mudar, teve que mudar, não é? Então, assim, coisas maravilhosas aconteceram entre nós, sinais maravilhosos aconteceram entre nós. Por que a gente não pode interpretar isso como milagres? Não é? Por que a gente também não pode encarar isso como um feito grandioso de Deus? Por que a gente não enxerga nessas questões também algo extraordinário? Né? Eu vi no início da pandemia a solidariedade, né, de muitas famílias aqui em Tenente Ananias, por exemplo, e na cidade de Marcelino Vieira, de pessoas se compadecendo, fazendo live, fazendo arrecadação de donativos e tudo mais, independente se alguém acha que os caras estão fazendo isso para se promover, mas famílias estão sendo libertas, famílias estão tendo dignidade, estão tendo vida. Então, a mensagem de Jesus, que era o que Jesus queria, né? Diante daquela massa de pobres, daquela massa de explorados do seu tempo, Jesus ele tinha aquela preocupação, né? Tem aquela passagem que vai dizer que ele olhava para aquele povo como ovelhas que tem pastor, né? Com compaixão. Então, acho que esse tipo de milagre, ele acontece. Esse tipo de milagre, ele está sendo promovido, mas às vezes a gente cai nessa vaidade, né, de restringir, de limitar a ação prodigiosa de Deus a apenas esses nossos critérios de algo extraordinário, né, de algo espantoso, né? Acho que a gente precisa rever, né, recriterizar os nossos conceitos sobre o que é milagre. Porque eu acho que o milagre já está acontecendo, né? O milagre não é que Deus vai dar um estalar de dedos e a pandemia vai se acabar. O milagre está acontecendo nos leitos de UTIs, nos médicos que ficam mais de 24 horas ali, sabe? Correndo risco, se arriscando. E eu sempre tenho defendido, né, em termos pastorais, os agentes da PASCOM, os muitos agentes de pastorais que estão aí se esforçando para promover que essa mensagem chegue aos lares das famílias. Então, eu acho que isso voltando. Eu acho que isso é louvável. Voltou? Beleza. Eu estava lhe ouvindo, só estava a imagem travada, mas você estava falando. Olha, Marcelino, nós tínhamos 10 minutinhos aqui que o Instagram está dando. Então, eu queria nos próximos 5 minutos, se você pudesse fechar esse raciocínio que você começou, que está muito interessante, para a gente depois fazer os encaminhamentos finais nos últimos 5 minutos, tá bom? Então, vai lá, pode concluir o raciocínio. A palavra é sua. Bom, então, assim, primeiro agradecer, né, a participação de todo mundo, o espaço cedido pelo professor Augusto, não é? E eu acho que a consideração final, né, na verdade um recado, né, eu acho que vamos continuar a promover esse milagre que já está acontecendo.
Acho que a pandemia em si, ela não é um milagre, não é? Mas Deus, ele tem essa capacidade, né, de, na desgraça, na crise, ele promover as suas ações. E foi sempre assim na história do povo de Deus, né? O povo de Deus que vivia as situações vulneráveis, as situações adversas, Deus, em meio àquele caos, ele promoveu a sua ação prodigiosa, né? E Jesus continua a fazer isso, né? Que a gente possa ter esse olhar agora sobre os milagres, né? De não ver apenas como uma mágica, não é? De ter algo ali, uma ação, Deus vai curar você disso e pronto, acabou. O que Deus quer de você é uma mudança radical, né? Que você faça uma adesão ao seu projeto de vida e salvação, né? Falo isso não só para os acadêmicos, mas também para as pessoas aqui das paróquias, das pastorais, porque eu acho que a gente tem que ter muito bem claro qual é a mensagem de Jesus para nós, né? O que é que realmente ele espera de nós. Então, eu acredito que essa pandemia, em meio a tudo que já foi, que aconteceu, as coisas que já aconteceram, que a gente possa coletar, né, as respostas que nós estamos fazendo, já fizemos, né, até agora, né? Então, que ela possa nos dar resposta. E como disse o Papa Francisco, logo que estava terminando lá o surto, né, o pico, lá passou do pico lá na Itália, ele dizia: se preparem para, quando terminar tudo isso, voltarmos melhores, para tempos melhores. E ele com aquele sorriso dele bem característico. Então vamos lá, né, vamos esperar, né, para que o milagre ele se complemente, né, ele se complete. Começou, só falta ser completado, né? Acredito que é isso, né? Eu entendo também que os milagres eles acontecem nesse processo da vida, né? Não é Uhum. um Deus que simplesmente faz uma coisa assim extraordinária como um passe de mágica, né? Mas o Sim, milagre Deus alimenta nas nossas ações na história. A gente vai interagindo e Deus é capaz de suscitar em nós o melhor de nós no meio dos momentos mais duros, mais difíceis. exatamente, né? E desconstrói essa ideia de um Deus que parece que é um mágico caprichoso que faz pirim-pim-pim de vez em quando e faz umas Exatamente. magiquinhas, né? Verdade. Marcílio, eu quero aproveitar então a sua presença aqui nesses últimos minutos que nós temos ainda aqui, contando no relógio em 7 minutinhos mais ou menos. É, primeiro, para a gente poder também indicar para as pessoas algumas coisas que podem ajudar. Você podia indicar aquele livro que você me falou, o pessoal, qual é o Peraí. livro, diga o nome aí para o pessoal. Depois eu vou Pronto, colocar, tá. gente, nos stories aqui os livros, tá certo? Mas vamos só indicar. Esse livro aqui na verdade, uma série de artigos, né, que teve a organização do professor Luiz Alexandre Solano Rossi, né? E esse outro aqui, esse Valmor da Silva, que eu não conheço, né? Então, os milagres na Bíblia, para quem quer Eu começar conheço, assim uma leitura os dois são biblistas. Valmor, ele é, acho que de Goiás. certa, eu sei que ele é de lá, mas não tenho. Eu conheci esse outro. E esse livro ele é muito interessante, assim, para quem, assim, não tem muito aprofundamento teológico no estudo de teologia, mas a linguagem dele é muito acessível para você ter uma visão correta, uma visão direta, né? E, enfim, sem muito remanche, né? Eles são muito diretos e Diga, objetivos para realmente demonstrar. diga o título, porque aqui aparece invertido, a pessoa pode não ver direito. Diga o título para o pessoal. Pronto, o título é Milagres na Bíblia, só isso, Milagres na Bíblia da Paulus, né? De Luiz de Pronto. Alessandro. Ah, depois você tirar a foto, você recolocar aí, né? Vou colocar aqui no history depois, para quem quiser depois procurar, como eu fiz na outra live, que a gente botou alguns livros, indicações que o pessoal pediu. Mais alguma Exatamente, né? indicação que você queira dar? Deixa eu achar aqui, peraí. Se não achar, você diz o nome e depois eu vou pesquisar. Pronto, tem esse livro aqui de um biblista francês chamado Gesa Vermes, né? Ele não é cristão, né? Vale salientar, mas ele fala sobre Jesus, né? E aí Jesus numa visão bem judaica. Como é o Então é nome do uma visão de livro? um judeu. Jesus, o judeu. Ele é um livro já antigo, né? Foi publicado na década de 70, mas ele continua muito atual, porque atualmente, né? Atualmente, a pesquisa histórica sobre Jesus ela está muito voltada para como é que se diz, explorar o contexto em que Jesus viveu. Jesus, ele era judeu, e esse fato dele ser judeu nos leva a explorar um pouco o judaísmo, né, a religião que ele viveu, para entendê-lo melhor, inclusive nessas ações milagrosas. Jesus com a fama de exorcista, Jesus teve a fama de milagreiro, de curandeiro, de taumaturgo, então ele explora bem isso, não é no livro todo, mas é numa parte do livro que pode ajudar bastante a gente entender melhor. Um Duas indicações. outro livro que eu quero indicar para o pessoal, foi o que eu falei durante a live, é Os Milagres de Jesus. É da editora Loyola, da coleção bíblica da Loyola. É muito bom também, trata desse tema dos milagres também.
faz uma análise sobre isso também. Um outro livro muito bom, vou colocar também aqui nos stories, tá certo? Para vocês acompanharem. Pronto, aí tem um artigo, Augusto, que eu também recomendaria para o pessoal também explorar, que está no site da Unicinos, né? Eu acho que depois eu posso mandar um endereço para você. Mande, É eu o artigo compartilho aqui no history também. O Mexia da Netflix, que é uma série da Netflix, né, que apresenta um suposto Jesus que volta, a segunda vinda, e aí é bem provocativo. Agora, assim, para quem você que é cristão, assim, se prepare porque é uma imagem completamente distorcida do que você viu. Mas nos ajuda realmente a gente ter uma leitura, né, correta. Não que eles vão fazer uma leitura correta, mas quando você compara esse Jesus com o Evangelho, então você vai tirar as próprias conclusões. Mas eu recomendo também, é muito interessante. Para a gente aprofundar, né? É bom. Ótimo. Bom, eu quero então agora pedir ao pessoal, né, que nos acompanhe aqui, né, siga nosso Instagram, @teologiapreciso. Também lá no YouTube eu tenho um canal que é para divulgação também desses materiais, que é Prof. Augusto Lívio, né, que é um canal no YouTube também que ajuda, eu começando a reativar e vou também começar a gravar uns vídeos exclusivos para lá, para o YouTube. Também para a gente discutir teologia e fazer essa ligação fé e vida. Também siga as redes sociais da Faculdade Católica, @católica do RN, aqui no Instagram, que você vai ter então, as informações da faculdade, informações sobre as atividades, informações sobre os eventos, informações também sobre vestibular, sobre os cursos, tá bom? @católica do RN. Siga também as redes sociais da faculdade. Mas fica divulgar alguma rede social também aí da paróquia, alguma coisa, pessoal? Pronto, futuramente nós temos um projeto aqui na Paróquia Você tem Sagrada 2 minutos para Família. divulgar. Pronto, então futuramente você pode acompanhar, né, o YouTube, o canal do YouTube da Paróquia Sagrada Família TA. O endereço a gente pode botar nos stories, pode, Augusto? Pode sim. Aí a gente põe, Você manda que a gente certo? Que coloca. futuramente a gente vai começar uma série de vídeos sobre teologia, sobre cristologia, que é a minha área, certo? A gente vai dar alguns serão vídeos curtos de 3, 4 minutos com temas de cristologia. Então, em breve, nos aguarde que a gente vai ficar na página, viu? Já estou me oferecendo. Pronto, muito bem. Vamos lá, a gente vamos fazendo parcerias. Tá bom? Paróquia Sagrada Família TA. A gente pode divulgar depois o endereço. Pronto. Depois você manda, a gente divulga, sem problema. Vai ser um prazer. Beleza. E a vocês que nos acompanharam, então, a gente agradece, tá certo? A companhia de vocês. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no IGTV e também vai ser colocado no YouTube, tá bom? Para divulgar. Divulguem, compartilhem, curtam lá no YouTube. Compartilhe também, porque ajuda a divulgar o trabalho, tá certo? E a gente vai tornando isso mais conhecido. E próxima semana, nós já marcamos a live, vai ser com a professora Caliana, do curso de Psicologia da Faculdade Católica, e nós vamos falar sobre essa questão, vamos falar sobre espiritualidade e saúde emocional, né? Vamos falar sobre espiritualidade e saúde emocional com a professora Caliana, da Faculdade de Católica, né, do curso de Psicologia. Vamos tentar fazer essa pontezinha no próximo live. Agradeço ao Marcílio também a presença e a todos vocês. Obrigado, gente, e até a próxima. Valeu, meu querido.